Quem se conhece, cresce. Um episódio hoje abençoado para você, para tua família. Já nos segue aí no canal. É só você digitar ali, ó, no busca, quem se conhece, cresce, já aparece. Já segue. Por quê? Seguindo, vai lá no sininho para quando tiver novos episódios, novos cortes, você já ser notificado, notificada. Beleza? Neste programa que para nós é uma alegria trazer para vocês pessoas como esta que está aqui hoje. Beleza? Você tem filhos, tem filha, você que é casado, casada, fala com a sua mãe, com o seu pai, corre agora, já chama e já manda aqui, ó, compartilha com eles, vai seguir o meu podcast e também o canal desse convidado que está aqui hoje no YouTube, beleza? Quem que é? Davizeira, você já conheceu na sua vida um Frei? Não, sendo Nem bem eu. sincero. Nem eu, é a primeira vez. Não, eu conheço da internet hoje, né? Que ele tá estourado, o Frei Gilson, né? Que reza lá o terço de manhã. Nem lembro se é o terço ou o rosário inteiro. Acho que é o terço, né? Terço da Acho que é o madrugada. terço. É o terço. Mas o nosso convidado, da Viseira, é o Frei Rogério Soares. Maravilhoso. Nossa agenda deu certo hoje. E o Frei, ele é fundador da Pastoral Empreendedor Nacional, do Projeto Caena e Petas do Frei. Hoje ele é paróquio lá de uma paróquia de Jataí, aqui em Goiás. Você que não é de Goiás, é uma cidade, dá o quê? Uns 350, 400? 400, 400 km de Goiânia. E, dentre outras coisas, né? Estudou em Roma, é um cara letrado, né? Até depois falar de Roma para ele, eu não falei nos bastidores, que a gente já estava meio que fazendo um podcast ali antes. Frei Rogério, muito obrigado pela participação e por ter aceitado o convite aí. Quem se conhece, cresce. Obrigado. Eu agradeço muito o convite e uma felicidade estar aqui esta manhã, depois de ter várias tentativas. Hoje estamos aqui. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sol. Não é isso? Com certeza. Então tá bom. Frei, até falando de Roma, eu lembrei que eu fiz uma palestra há uns meses atrás, e aí eu era católico e agora vai fazer 2 anos, eu fui batizado na igreja evangélica, e aí falei isso, né, na palestra, e um colega chegou assim e falou, mas por que você deixou de ser católico? Eu falei, cara, não é que eu deixei de ser católico. Para mim, Deus é Deus, né? Eu nunca deixei, nunca afastei de Jesus Cristo. É porque eu me mudei de Goiânia, aí eu não estava indo à missa e tudo, e um amigo me convidou para ir numa igreja evangélica, conheci minha esposa levou para outra igreja, gostei e fui batizado. Mas para mim, Jesus Cristo é Deus. Ele, posso te indicar o livro? Aí eu nem sei se você conhece esse livro, o Frei, mas ele falou, compra esse livro. Mas esse livro é o quê? Ele, vai que você volta a ser católico. Eu falei, cara, fique em paz. Eu adoro o catolicismo. Foi a minha base, minha mãe, meu pai. Todos os lugares levam a Roma. Todos os caminhos levam a Todos Roma. os De caminhos Scott Hahn. Sensacional. Eu não li ainda, Eu indico para todo mundo esse livro. Mas o que é esse? Não, esse livro é a saga de um pastor nos Estados Unidos que se converteu ao catolicismo. E ele conta a trajetória dele. Depois termina com a grande conversão da esposa, que foi a parte mais difícil. E ele conta isso. Então é meio romanceado, muito interessante, mas muito embasado. Muito embasado. Assim, hoje, claro, ele é católico, e a esposa e um filho virou padre. Olha. Isso é verdade? Verdade. Que maravilha. Tá bom, vou ler. É muito interessante, mas é interessante. Comprei, que ele é tá lá em muito casa. respeitoso, muito bacana. Sim, muito bom. Um livro que eu indico bastante também, esse livro. Muito bom. Mas antes da gente começar, assim, eu acho que eu sei, mas qual que é a diferença, porque a gente já te anuncia, vou colocar lá, né, no YouTube, o Frei Rogério, qual que é a diferença de um padre para um frei? Eu acho que a turma te pergunta isso demais. Muito. Então já me ajuda também. É a pergunta mais
feita para um Frei é essa daí. Bem, não é que há diferença. Na verdade, o Frei, Frei vem de frater, do latim, que significa irmão. Então, quando você me chama de Frei, você me chama de irmão. Irmão Rogério. Frei vem de frater. Então, eu participo de uma fraternidade. Eu sou de uma ordem religiosa. Então, o Frei é uma freira ao masculino. O Frei é uma freira masculina. As freiras vão viver em comunidade, as religiosas. Os rapazes vão viver em vida religiosa como as freiras. E aí, pelo fato da gente ser homem, eu peço para ser padre. Eu falei, eu sou frei, tá legal. Mas eu quero ser padre também. Aí eu peço à igreja que me ordene padre. E eu viro padre. As freiras não podem porque são mulher. Ok. Então é isso. Não tem segredo nenhum. O frei não é mais do que padre, o frei é só um irmão, é um ser comum. E eu pedi para ser padre. Hoje eu sou padre também. Então, por isso que você tem uma paróquia. Por isso que eu tenho uma paróquia, exatamente. Geralmente o frei não tem, mas você pediu para, além de ser frei, ser padre. Um padre, Mas alguém fica só como frei, igual as freiras, como freira. Fica lá como frei. Frei Beto, por exemplo, que é muito conhecido, ele não é padre. Isso. E então eu escolhi ser padre também, e a igreja me ordenou padre. Que legal. Então, isso explica. Então, não, explica agora o seu Instagram, inclusive. Então, além de ser o frei, que tem lá a sua irmandade lá, você tem uma paróquia que você é o gestor religioso, o gestor... Sou pároco. Que é lá em Jataí. Em Jataí, Goiás, onde eu estou hoje. Tá, joia. Tá lá... Mais ou menos, que você fica aí andando pelo Brasil inteiro, né? A gente dá umas palestras. Brasília, Goiânia, Curitiba, Rio Verde, Curitiba. Recentemente, São Paulo. Fica viajando. O teor das suas palestras é sobre o quê? Eu hoje sempre dou conferências e palestras sobre empreendedorismo e espiritualidade. Que é o que nós vamos falar muito hoje sobre isso. Ontem mesmo dei uma palestra em Brasília... sobre empreendedorismo, né? O tema era planejar com Deus no centro. Foi isso. Planejar com Deus no centro. Em Curitiba dei uma palestra, A Fé que te leva ao impossível. Foi uma palestra muito boa. Que legal. Muito boa. A fé que... E aí dei uma palestra em Jataí, um dia desse, foi inteligência espiritual na era da inteligência artificial. Porque eu falo muito de inteligência espiritual. Isso. Inclusive, eu tenho um curso sobre inteligência espiritual. Olha. Na era da inteligência artificial. Então, foi muito bom. Então, são esses temas, os meus temas. Que bom. E se a gente tivesse mais tempo para sair por aí dando palestras, faria bastante coisa. Sim. Mas na internet a gente também tem muita coisa aí. Tem. Se o pessoal começar... O seu Instagram é qual? @ Frei Rogério Soares. E eu achei interessante que eu encontrei uma pessoa em São Paulo outro dia. E eu perguntei, me passa o telefone? Ele era um cara do marketing. Eles, não uso mais isso, telefone. @ Daniel não sei o quê. Sério? Ele só falou, porque aí eu falei, cara, tem sentido. Eu vou lá no Instagram dele, no direct, e falo com o cara. E comigo também, @ Frei Rogério Soares, você fala no direct comigo. Eu respondo todo mundo no Instagram. Todo mundo. Eu fiz o contato contigo, né? Eu lembro, acho que o primeiro foi pelo Instagram, não foi? Você respondeu, foi. Aí você me passou o seu celular. Eu passo o WhatsApp, mas eu resolvo tudo pelo Instagram hoje em dia. Então, pra que passar o telefone? @ Frei Rogério Soares. Muito bom. Tem contato comigo. Muito bom. Ô, Frei, então vamos lá. Mas meu WhatsApp também é aberto. Sim. Meu Instagram todo mundo tem. Tá bom. Meu WhatsApp. Que você traz? Eu até falo assim que hoje, lendo a Bíblia, eu vejo que tem muita coisa de quase todos os livros que não são religiosos, são do mercado de empreendedorismo, de liderança, do mercado corporativo. Tirou muita coisa da Bíblia. Sim. Não dá para ver isso. Inclusive, hoje subiu para mim um norte-coreano, que é o ser humano mais inteligente do planeta, segundo fizeram pesquisa, não sei o quê. E ele falou assim que a base da inteligência dele é a Bíblia. Uhum. E aí ele jogou isso. Ele falou assim, não, quer ficar inteligente? Leia a Bíblia. Eu falei, cara, que maravilhoso. A Bíblia tem as chaves. As chaves que nós precisamos para abrir os mistérios da existência estão na Bíblia. Nós temos ali um livro que foi escrito num raio de 2-3 mil anos. Então nós temos uma sabedoria milenar condensado em um livro que parece... atemporal, né? Atemporal.
Então, assim, nós temos no Antigo Testamento a vida como ela é. Às vezes a gente fica pensando, mas Davi fez isso, Salomão fez aquilo. Sim, seres humanos, está tudo lá. E ficou lá. Quando você pega o Novo Testamento, tem uma coisa que o Augusto Cury ele diz, que eu acho muito Ele é interessante. muito bom. E ele chama atenção para uma coisa. Por que as falhas, os defeitos, as misérias dos apóstolos estão na Bíblia? Porque eles deixaram. Poderia não estar. São pessoas. Por que nós temos a história de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, que ele era um perseguidor, um cara que ficou vendo Estevão ser apedrejado, e ele batendo palmas, está tudo escrito lá. Mas foram homens resolvidos, homens que foram transformados no sangue do Cordeiro, né? Por meio de Jesus Cristo. E nós temos nossas misérias também. Então, inclusive, eu fiz o prefácio de um livro agora, a apresentação de um livro, que é As Chaves da Existência a partir da Bíblia. De quem que é ele? É um amigo, o Mateus, um cara que vai lançar um livro agora, esse livro, As Chaves que Desbloqueiam o Seu Ser. Esse é o título? Esse é o título. Maravilhoso. Tudo tirado dessas chaves da Bíblia. Eu queria ter escrito esse título. Pois é. Muito bom. Então, a Bíblia tem chaves. E quando a gente encontra essas chaves, Jesus Cristo mais ainda. Jesus Cristo tem um teólogo, Karl Rahner. Karl Rahner diz que Jesus Cristo é o ser humano que deu certo, o ser humano que se realizou plenamente. Karl Rahner fala que Jesus Cristo é o ser humano que se realizou plenamente. Então, quando a gente está em Cristo, ele é o ser humano, ele diz assim, o ser humano que se realizou plenamente. E eu digo, Jesus Cristo é o ser humano que deu certo. Então, se eu quero dar certo, eu tenho que configurar a minha vida, a vida dele. Eu comprei uma Bíblia que, inclusive, as falas de Jesus estão escritas em vermelho. Por isso. Porque, como eu faço muita palestra de liderança, eu gostei da sua fala. Você falou a sua fala é do ser humano de maneira geral, sendo líder ou não. Mas teve uma empresa que eu fiz uma palestra, um workshop, e uma das diretoras falou assim, Leandro, tudo isso que você está trazendo, da psicologia, do mercado corporativo, de RH, e como que eu faço isso para os meus liderados dar certo? Aí eu falei para ela, foi natural, Frei, seja o exemplo. Ela, mas como assim? Pô, Jesus Cristo é um exemplo para nós há 2000 anos, até hoje. Seja você o exemplo para a sua equipe, seja você o exemplo para a sua empresa. Sendo exemplo, eles vão seguir. Você quer que eles cheguem às 7 horas da manhã? Chegue você às 7 horas da manhã. Você não quer que eles fiquem enrolando ali no banheiro, no cafezinho? Não enrole você. Você quer que eles sejam pessoas confiantes e que te falem a verdade? Fale a verdade para eles, né? Seja exemplo, assim como Jesus foi. E aí é muito interessante quando você pega essas falas em vermelho dele, que aí para mim ficou mais didático. Por quê? Eu lia muito. Lia 20, 30 livros no ano. E aí, quando eu comecei a olhar um pouco mais para a Bíblia, eu falei, cara, o negócio tá aqui. Sim. Né? Aí, por exemplo, eu que trabalhei muitos anos no mercado corporativo, o livro de Provérbios é um mestrado. Coisas extraordinárias. Não, e aí, Frei, eu li assim, eu falei, caramba, isso aqui resolve tanto problema que a gente tem ali no dia a dia, e Salomão, como você disse, há 2000 anos atrás, já falava para nós. Muitas coisas. Quando você pega também o livro de Napoleão Hill, que é as leis, né? A Lei do Triunfo. Se você pega muitas coisas dele ali, quando vai lendo os livros dele, muita coisa está ali já na Bíblia, na palavra, né? Quando você fala de liderança, hoje a liderança, ela além de ser, deve ser essa do exemplo, e também uma liderança que entrega. Humanamente falando, ele entrega aos seus liderados. Ele foca no resultado passando pelo humano. E se você foca só no resultado, você mecaniza a liderança. Agora, quando você passa pelo humano, quando você... e essa humanização, Jesus Cristo nos deixou. Nos deixou. Então, hoje, entregar é fundamental. Hoje inclusive, está chancelado nesse processo do ser humano a saúde mental. Tem não é uma nova lei, mas a norma, né? A NR1, que preconiza que todas as empresas hoje vão ter que cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Ela ainda não está sendo fiscalizada para multas, mas em maio de 2026, se você não implantou e não está cuidando da saúde mental dos trabalhadores, vai ter a multa.
Só que aí, que inclusive é uma das bases do podcast, ô Frei, eu gosto de falar dessa tríade, né? Inclusive, vamos fazer as trocas aqui. Esse aqui é o meu livro. Esse triângulo aqui, que simboliza na psicologia o indivíduo, né? Essa capacidade de sua. Quando você começou a falar aqui, né? A sua missão está dentro de você. Mas eu gosto muito de falar da tríade: corpo, mente e espiritualidade. Né? Até esse livro é o seu. Depois faço a Obrigado. dedicatória. Aqui é Obrigado. os meus que você me deu, mas vou abrir daqui a pouco. A espiritualidade, ela está sendo buscada hoje mais do que nunca. Você que fala para empreendedores, para quem é rico, para quem está querendo ser rico. E aí eu quero que você me ajude o seguinte. Eu já passei um pouco por isso, tá? Mas tem pessoas que eu atendo e alguns empreendedores assim. Leandro, cara, eu faço tudo certo. Cara, não aceito corrupção, sou um homem de família, não traio esposa, não sou um cara de pornografia. Cara, eu faço tudo certinho, mas não dá certo, cara. Eu abro um negócio, não dá certo, eu abro um negócio, vem dinheiro, o dinheiro vai embora. E a turma meio que assim, ô Frei, parece que tá acontecendo alguma coisa. Isso já aconteceu comigo também, tá? Tô falando de colegas, mas também já comigo. E parece que você é uma pessoa que é reta, mas não vem, você não prospera, não tem aquela abundância. E aí você vê na internet a turma fazendo um monte de coisa errada e dando certo, dinheiro. Como que você ajuda a gente nessa parte da espiritualidade, né? E onde que tá essa chave aí? Essa é uma questão que você me traz que, ultimamente, é o meu tema. Eu estou estudando sobre isso, porque aquilo que você está falando me trouxe angústia em ver muitas pessoas que usam todas essas ferramentas de empreendedorismo, é um baita empreendedor, ele não tem problema em fazer como as leis e ferramentas de empreendedorismo ensinam, ele faz tudo, ele dá aula de empreendedorismo e não vai para frente. Isso. E aí eu fui estudando essas pessoas, eu fui conversando e percebi que são traços hereditários ou padrões comportamentais que ele herdou do seu ciclo e, sobretudo, familiar. Então, assim, eu fui identificando que há umas crenças que faz com que a pessoa se auto-sabote. Ela vai e ela se auto-sabota por vários motivos. Um é o não merecimento, outro é uma concepção um pouco distorcida da própria Bíblia, está muito ligado à religiosidade também, como dinheiro não traz felicidade, quando eu começo a ganhar dinheiro eu vou ser infeliz. Isso. Se eu sou infeliz, eu tenho que me endividar, eu tenho que acabar com o dinheiro para ser feliz. Tudo muito inconsciente, né? Outro é honrar pai e mãe. Meu pai não Esse prosperou. é o principal para mim. Eu não prosperar é desonrar meu pai. Eu não prosperar é desonrar meu pai. E muitas pessoas ficam nisso de forma inconsciente. Ninguém jamais vai dizer, não posso prosperar. Não, é todo mundo um padrão que se instalou, que aí quando a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai identificando. Ou então, quando ela tem uma grande culpa, ela carrega uma culpa, seja familiar, no inconsciente, uma culpa de um passado dela, e ela não ser merecedora de receber graças, ou ser premiada, ou ser agraciada. E aí ela acaba também se auto-sabotando. Então, são várias coisas que fazem as pessoas não prosperarem, mesmo fazendo tudo certo. Isso, fazendo tudo certo. Então você também recebe isso? Muito. E aí eu fico angustiado, eu estou ajudando pessoas. Hoje eu acompanho empresários, pessoas. A gente cita alguns casos, eu conheço uma pessoa que me procurou, que ela é sócia com outra pessoa, a outra pessoa prosperou 50% no mesmo negócio. A outra pessoa tem recurso, a outra pessoa prosperou e ela não, sendo dona do mesmo negócio. Como é que isso é possível? A única explicação é traços hereditários ou comportamento padrões que a pessoa tem, que você precisa neutralizar, que você precisa romper com isso, e a gente começa a fazer um trabalho com as pessoas. Aí você faz o atendimento, você faz uma mentoria, um curso, o que é? Eu atendo online. Eu escuto a pessoa e ali na terceiro encontro a gente já começa a individualizar qual é o ponto dela. Aí pronto, aí a gente dá umas... Você já vai entendendo qual que é a crença dela e vai trabalhando. Aí eu dou ali umas 3, 4
tarefas para ela fazer. Aí, depois que ela começa Você a volta. fazer, porque ela vai ter que agora, a gente chama a epigenética, vamos dizer, É comportamental, isso né? Ela tem mesmo. que mudar um padrão que foi instalado há anos, e isso leva um certo tempo. Ela tem que ter repetição de práticas outras Uhum, para substituir aquelas práticas, né? uhum. Mas quando você traz para a consciência, para o consciente, fica mais fácil. É, porque aí quando você enxerga, é mais fácil de controlar. Quando enxerga, quando enxerga. Então, eu já tive pessoas assim que chegaram para mim, Frei, eu sou a melhor fisioterapeuta da minha cidade, eh, mas eu não ganho dinheiro. Os outros ganham muito. Eu sei que eu sou a melhor. Falei, por quê? É porque eu não sei cobrar. Eu não sei precificar. E porque eu acho que as pessoas não têm condições, eu preciso ajudá-las. Eu falei, não faça caridade com o seu negócio. Vamos fazer o seguinte: cobre o melhor preço. Sou eu, o padre, que estou falando. Cobre o melhor preço, o preço compatível com o que você entrega, e escolha, se que você tem essa coisa da caridade, uma pessoa, uma vaga social, e atenda aquela pessoa de graça, uma vez por mês. Gostei. Você resolve esse problema seu, que é querer Ajudar fazer o tudo bem, ajudar, mas o seu negócio preserve. Porque se você faz caridade com os outros e falta com caridade com você, você compromete o seu negócio. E comprometendo o seu negócio, Sei. você inviabiliza completamente. E aí, pronto, eu falei isso para ela. Hoje ela cobra o preço, e até eu digo, mais alto do que o mercado, tá? Faça isso, porque você é a melhor fisioterapeuta. Aí você vai ter uma, duas vagas por mês que você vai atender aquele Voluntariado, né? senhorzinho, aquela senhorzinha numa vaga social. Que Pronto. maravilhoso. Bom, só isso aqui que você falou, você já salvou milhares de pessoas. É. Porque tem isso, e acontece isso. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma pessoa falou assim, Leandro, você ajuda muitas pessoas, mas e você? Larga de ser bonzinho. Esse livro aqui, ó, já abri. É. Você fala, né? Ser de Deus é rentável. Aí, Frei, tem 2 lugares aqui que você fala o seguinte. Um, você fala assim, ó, eu não sei se é isso, tá? Porque eu ainda não li. Abri agora, tá, gente? Vou abrir o outro aqui que ele me deu também. Esse aqui é Emagreça Rezando. Mas calma, vamos nesse aqui primeiro. Companhia qualificada. Aqui você escreve o quê? A companhia qualificada é cuidado com as pessoas que você Que está no interage? seu, que você interage. Beleza, então tá. E depois a companhia qualificada, o próprio Cristo. Deve ser a nossa primeira companhia. O próprio Cristo, Tá bom. Peraí que você vai falar disso. E o outro que eu adorei, Jesus, esse aqui, Companhia Qualificada, é o capítulo 2. E no capítulo 4, Jesus falava com autoridade. Por que eu pontuei esses dois? Dessa questão de você estar com pessoas qualificadas, em primeiro lugar também Jesus Cristo. E essa parte que você colocou aí, Jesus falava com autoridade, Frei, 90% das pessoas que me procuram, seja para terapia ou para mentoria ou alguma palestra, é posicionamento. Ai, às vezes eu não sei, eu quero falar alguma coisa, mas é a minha voz ou então a minha postura, é posicionamento. E quando você escreveu isso aí, eu vi agora, Jesus falava com autoridade. Então, esses 2 pontos, o que leva a ser rentável para um empreendedor, né? Não é só os 2, né? Mas o livro como um todo. O que você traz aí para nós? Então, Ser de Deus é rentável? rentável, né? O título é provocativo, Nossa, né? maravilhoso. E aí, claro, a conclusão é que, de fato, sim, ser Deus é rentável em todos os aspectos. Quando você coloca Deus no centro, você, claro, é chamado a prosperar, mas prosperar em todos os níveis. Não basta prosperar só na dimensão econômica. Você tem que prosperar na dimensão da sua vida, e ter paz, ser alguém realizado, porque tem pessoas que conseguem ir muito longe, mas qual o preço que ela está pagando para ir muito longe? Qual o preço que se paga? Vale a pena esse preço? Então, o importante é que Deus ele te traz uma estabilidade, porque Deus é aquele que não passa, é o eterno. Se eu coloco a minha base existencial em Deus que não passa, o mundo que é instável, o mundo que passa, o mundo que é um caos, ele continua um caos, ele continua instável, tudo pode mudar, como diz a Band News, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Ou menos.
ou menos ainda, em 1 minuto tudo pode mudar, mas você se mantém estável, porque você está alicerçado em Deus. Então, quando você finca suas bases em Deus, que é aquele que é eterno, aquele que não passa. E aí, quando eu falo de companhia qualificada, é o próprio Cristo, né? A companhia que traz essa perenidade para a sua vida. E Jesus, aquele que falava com autoridade, eu falo sobre isso no livro, que é Porque o quando... pessoal acha, vou até, que Jesus era um cara bonzinho e tal, e ele era brabão, né? Não, ele era Cara, brabão. pô, não faz isso, tá errado, né? É. Teve aquela passagem, eu não lembro assim de cabeça dos versículos, que estavam vendendo lá na porta do templo. Não é aqui, a casa do meu pai não é para ficar vendendo isso e tal. Tem um momento que ele fala com o próprio. Mas hoje até entendendo a questão de Pedro, né? Quando Pedro queria impedir que ele fosse, ele, sai para lá, Satanás, né? Ele era um cara assim, ele se posicionava. Muito, muito. Tem uma passagem que eu me emociono cada vez que eu olho para essa passagem. É um recorte ali da vida de Jesus com os apóstolos que nossa, como eu amo aquilo ali, né? Jesus estava falando para um monte de discípulos, ele já tinha vários discípulos, tinha os 12 apóstolos e tinha vários discípulos. Eu me lembro que eu imagino que ele estava numa região assim alta, com um monte de discípulos, muita gente escutando ele, já tinha juntado muita gente, os apóstolos estavam num canto assim, do lado direito dele, estou imaginando aqui a cena. Sim. E Jesus em cima de uma pedra, falando, e ele começou a falar umas coisas duras, umas coisas fortes, que já começava a cobrar bastante comportamento, transformação, conversão, e aí diz a palavra que uns começaram a sair, começaram a deixar a missão. E aí, na frente de Jesus, começaram a... Imagina você estar falando e pessoas se levantar e sair. Eu me sentiria... Já aconteceu com você? Me sentiria mal. Muito mal. Então, pessoas levantando e saindo da frente de Jesus ali, a plateia, saindo. E aí, eu acho que saiu certamente bem uns 20 saíram, ou mais, eu fico imaginando. E aí, Jesus Cristo disse uma coisa. Ele disse assim, olhando para os apóstolos, vocês querem ir também? Podem ir. Vocês querem seguir eles? Podem ir. Todo mundo está livre aqui. Querem ir? O discurso é esse. Vocês querem ir? Podem ir. Pedro se levantou e disse, aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Vamos ficar aqui. Cara, eu me arrepio todo com um negócio desse. Vamos ficar aqui, do teu lado. Só tu, aí o detalhe, só tu tens palavras de vida eterna. Porque palavra todo mundo tem. Palavras de vida eterna só tu, Senhor. É o perene aí. É o perene aí, exatamente. O perene aí. O perene aí. Você se alicerçar naquilo que não passa, na eternidade. Então, nós devemos colocar os nossos pés na eternidade, os nossos negócios. O nosso negócio, ele deve ter, antes de tudo, um valor eterno e não um valor só monetário. O valor monetário é pouco. Ter um valor eterno. E já existe um movimento nos Estados Unidos, empresa com valor eterno. Então, a sustentabilidade hoje, quando a gente fala essa palavra sustentabilidade, você está explicando como que é, o ESG, o pessoal fala, a sustentabilidade não é só de você cuidar da natureza, da árvore, isso também, mas é da sustentabilidade do negócio, né? Ser sustentável. Porque você pode ganhar muito dinheiro num ano, mas e no outro? Aí você vai fechar? Que tem essa estatística no Brasil, né? Que a grande maioria das empresas que abrem os CNPJs, elas não duram 2 anos, né? Então, essa perenidade, estou entendendo. Sim. Eu conheço uma empresa de um amigo meu, uma empresa, eles são muito católicos lá, eu sempre dou esse exemplo, em São Paulo, é a Rede Irota de Supermercados. Ah, eu já ouvi falar. Rede Irota, nossa, é fantástico, eles cresceram muito, é uma família... E tudo é fundamentado nos valores cristãos, a empresa. Outro dia eu encontrei com ele em São Paulo, e numa palestra. Eu sempre chamo ele para dar palestra nos meus eventos, ele vai, o Irota. E aí a empresa dele, ele faz retiro para casais, para os colaboradores, encontro de jovens para os filhos dos colaboradores. Ele organiza os batizados para aqueles que não são batizados dentro da empresa.
Eu dei palestra lá, fiz momentos de oração para os colaboradores dele, ele leva padres, ele faz momentos assim. É, e eu disse, Irota, para sua empresa virar uma paróquia, só falta o pároco, só falta o padre, né? E é uma empresa longeva, Aham. é uma empresa estável, é uma empresa que cresce. E aí existe uma pesquisa nos Estados Unidos que é empresas fundamentadas nos valores, elas são muito mais longevas, elas vão muito mais longe, porque elas são alicerçadas em valores. E aquilo que você estava falando sobre a saúde mental, que vai ser uma Aham. obrigação cuidar da saúde mental dos colaboradores, isso já devia ser feito sem precisar de lei. Natural, Existe nos exatamente. Estados Unidos um movimento que, nesse movimento, chamado Empresas que Curam. Estuda isso. Gostei. Empresas Vou até que anotar isso curam. aqui. É um Empresas que movimento dos Estados Unidos. Eles entenderam que a empresa, se ela não volta para o ser humano, e eles trabalham, de fato, para curar as pessoas nos seus momentos difíceis, nos seus traumas. Eles se preocupam com o ser humano que está na frente deles. E não importa o segmento da qualquer empresa, todas as empresas que se associam a esse movimento, eles assumem um compromisso de lutar pela cura das pessoas, seja Maravilha. mental, Sim, espiritual, em sim. todos os níveis. E aí você vê um nível de humanização nas empresas que vem crescendo, porque todo mundo percebeu que o grande patrimônio é o ser humano. Essa coisa, por exemplo, que antigamente se dizia assim, olha, problemas pessoais, da porta para fora, deixa em casa os problemas. Quando entrar na empresa, resolva o problema da empresa. Isso não pode acontecer. E nem tem Nem tem como. como. Não Você é é uma psicólogo, máquina. você Não sabe. tem como. As pessoas, elas entram com os seus problemas, sim. E essas empresas que curam, elas dizem, venha com seus problemas, vamos cuidar deles. Olha que legal. Caramba, Muda é muito completamente, né? tudo, é outra perspectiva. Outra perspectiva. Aumenta, eu fiz uma aula esses dias, aí a turma me pergunta, nossa, né, mas é tão difícil, tem pessoas na empresa que não entrega, fica enrolando, né, no cafezinho, não estão engajadas. Eu falei, então, o processo do engajamento é justamente a pessoa entender que ela faz parte desse negócio que você está colocando ela. Porque não é uma máquina. Então, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa da limpeza, um operador de máquina, seja qual atividade ela fizer, ela tem que ver sentido naquilo. Isso. É uma questão muito fofa de ser. Não tem nada a ver com fofura, tem a ver com o nosso cérebro. Nós somos seres sociáveis. Então, Muito. quando a gente se conecta, fica mais agradável entregar alguma coisa para alguém. Uhum. Com Né? certeza. É. E hoje, essa nova geração, eles trabalham onde faz sentido. Só. O que tem sentido para eles, eles permanecem. Só. Eles já não estão muito focados só no que se paga. Não Eles vai, querem não vai. que algo esteja para além do monetário, para além só do financeiro. Então, os jovens estão mais idealistas também, Uhum. e eles querem fazer parte de algo que transforma o mundo, algo que faz a diferença. Então, nós temos uma Todo mundo geração fala de propósito, né? propósito também. Agora, nós temos um problema com propósito, que um amigo meu me chamou a atenção, lá do Piauí, né? Como eu disse para você, sou do Piauí. Aham. Esse é um cara que pensa, mas a gente fala muito do propósito, mas às vezes a gente deixa o dever de lado. Nós temos uma crise do dever. Não entendi. É uma crise do dever. É, porque antes do propósito vem o dever, que é fazer o que tem que fazer. Cumprir Ok. etapas. Isso. É o dever. Pessoas muito idealistas, às vezes, elas perdem a conexão com o dever. E até chegar no propósito, você tem que cumprir várias etapas. E aí, o que é que o mundo faz hoje? Nos enche de direitos e esquece de falar muito dos deveres. Então, o dever... ele dizia uma coisa interessante, esse meu amigo. Ele dizia, meu pai, ele não tinha essa ideia de propósito, mas ele tinha ideia de dever. Ir para trabalhar era um dever, porque ele tinha que manter a família, ele tinha filhos, esposa e filhos. Colocar comida em casa. Colocar comida em casa. Então, ele viveu a vida toda em nome do dever. O dever trouxe meu pai até aqui. Então, eu fico preocupado com a ideia do propósito, que é interessante, mas deixar o dever... E aí eu vejo uma crise, eu vejo muitos jovens idealistas pouco comprometidos com o dever. Ô, Frei, isso aconteceu agora, acho que foi esse final de semana. Juntaram estudantes aqui, acho que foi em Brasília, a Uni,
E aí o DCE de cada faculdade trouxe os ônibus e tudo, e aí um dia depois, dezenas deles fazendo vídeo. Ah, o ônibus foi embora, me deixou. Ah, eu não tenho dinheiro para comer, eu tô aqui, eu não Uhum. tenho como ir embora. E eu fiquei olhando agora, você clareou É. para mim exatamente, olha, eles estavam com propósito, rebeldes, né, Uhum. levantando bandeira, aquela coisa toda, tá? E como que você vai voltar? Porque o ônibus teve que voltar por uma questão policial, que tinha uma determinada hora e tudo mais. Os ônibus foram embora por uma determinação de deixar a estrutura social organizada. Ah, não podia ir embora. E exatamente se perderam no propósito, porque não entenderam que tinham um dever. Ah, você tem um horário para ficar, um horário para ir, e você não tem dinheiro para ir embora, então como que você fez isso? É. Não, e depois, Nossa, assim, clareou isso deve valer demais. muito para casa da gente. Os pais têm que dar a ideia de que eles precisam ter já o dever de cumprir também com suas responsabilidades, do ponto de vista da sua permanência, da sua manutenção, da É, comprar suas coisas, de ter suas coisas. E às vezes eles querem receber, mas não querem cumprir tarefas ou viver aquele sacrifício necessário. E o que forja o homem é o dever. O que forja a mulher é o dever. Saber que ele ou fez um filho, tem o dever de cuidar do filho. Agora é sim, dever, meu amigo, sim. de responsabilidade de cuidar do menino. Então, assim, eu acho que tem que cumprir bem o dever Sim, para depois entrar de cara no propósito. perfeito. Você tem que se Não manter, pular etapas. não por etapa, você tem que se manter, você tem que manter o básico, você tem que garantir a sua alimentação, seu aluguel, seu dinheiro da passagem. Depois, meu amigo, vamos sonhar. Aí vamos É, sonhar. E aí é o que a gente faz. Fala muito, pula pro propósito, mas e aí o caminho que é o mais legal da vida, sai que do é fazer o real, caminho, se perde. salta, né? Perfeito. Esse empreendedor, o Frei, que é que você poderia, principalmente nesse pilar da espiritualidade, dar uma orientação, um caminho, né? Não vou nem 10 dicas para ser um empreendedor de Deus, não. Mas o que é um caminho que ele pode, ok, ler a Bíblia. Uhum. Mas eu tô te perguntando isso porque tem muitos que eu vejo que já são milionários e bem-sucedidos que estão se voltando para Deus, né? Então, Tem ali, tem um que eu gosto bastante, que é o Thiago Nigro. Tem outros milionários que eu vejo que estão se aproximando de Deus, né? Outros não, e estão com problemas não só espirituais, mas na saúde mental, né? Ganhadores aí de medalhas, uhum. esportistas, artistas. Mas para esse empreendedor que está aqui próximo a nós, que a gente pode ajudar, o que é o caminho que você, principalmente que eu acredito que assim, ele lendo o seu livro, né? Uhum. Ser de Deus é rentável? Né? Então ele tem aqui essas lições que eu já vi, os capítulos e já gostei demais, né? Mas qual é esse poder da fé na vida do empreendedor? Uhum. Como que ele olha para isso? Isso é uma boa pergunta, é uma boa questão. Até agradeço. É a minha questão daquilo que eu ensino. Primeira coisa, viver é um ato de fé. Empreender é um ato de fé. Nós temos uma fé humana que ela é dada a todos nós. A fé move as nossas vidas, inclusive a vida dos ateus. Nós vivemos de fé. Todo mundo vive de fé. Ninguém pode negar. Porque, assim, por exemplo, um ateu que entra num avião, ele é um ato de fé. Ele não Porque sabe ele se não vai sabe se chegar vai lá. chegar lá. É uma fé, crer mesmo sem ter todas as certezas. Eu entro no avião, isso é um ato de fé. Uma fé humana. Então, eu vou fazer uma cirurgia, nada me garante que a cirurgia vai dar certo. Mas eu vou para a maca, eu vou para a mesa de cirurgia. É um ato de fé. Perfeito. Tudo na vida é fé. Por exemplo, você me diz uma palavra, eu acredito na sua palavra, esse é um ato de fé. Então, fé, é crer naquilo sem ter todas as garantias, sem ter todas as certezas. Nós fazemos isso o tempo todo. Essa é a fé humana Tá. necessária. Um ateu que vai casar é um ato de fé que com a sua mulher ele vai ser feliz. Uhum. É um ato de fé. Ele não tem garantia. Ninguém dá certeza que aquele casamento vai ser feliz, mas ele é um ato de fé. Tudo é um ato de fé. Agora, a fé divina, quando você alimenta essa fé humana com a fé transcendental, com a fé sobrenatural, aí você potencializa essa fé humana. Você alarga essa fé. Aí é quando você toca o impossível. É. É quando você consegue
transcender, ir mais além do que você já pode ir com a fé dada por Deus que nós temos. Então, a primeira coisa é essa, é alimentar a fé que você já tem com a fé em Deus, aqui no transcendente, no sobrenatural, né? No poder superior, cada um vai chamar como preferir. Então você alarga a sua fé que você já tem. Empreender é um ato de fé. Quando você abre uma empresa, nada garante que que vai dar certo. Nem o melhor consultor, nem o melhor plano de negócios, O melhor produto. nem o melhor produto, nada garante. Mas você vai. Então, isso é um ato de fé muito grande. Então, o empreendedor, por natureza, ele é uma pessoa de fé, né? Por isso que o subtítulo desse livro aqui é o poder da fé na vida do empreendedor. É o poder da fé. E eu falo muito disso. Esse livro eu falo muito dessa fé. Como alimentar a fé. Jesus Cristo diz num dos evangelhos, que eu acho interessantíssimo, ele diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a essa amoreira, arranca-te daqui e planta-te ao mar. Gente, imagina você fazer com que uma amoreira arranque do chão, que tem raízes profundas. Pior ainda, plantar no mar nada se planta. O que é que planta no mar? Planta-te no mar. No mar. Jesus está dizendo que você é capaz de tocar o impossível. Aquilo que pela natureza não se alcança, pela fé se alcança. Essa fé em Deus, essa fé divina. E quando você citou alguns homens ricos, eu estava estudando outro dia o perfil dos novos milionários do Brasil. Isso é interessante. Eu estava estudando alguns, aí eu peguei, não vou dizer os nomes aqui e tal, mas quem são os novos milionários? Homens de fé, de espiritualidade, homens de família, homens que prezam pela ética, homens de igreja, homens e mulheres, não estou falando homens, mas homens e mulheres. Sim. E uma coisa interessante que tem a ver com o meu segundo livro, magros. Jura? Sério. Os novos milionários são magros. Vou até falar disso. Pode ver, os novos ricos do Brasil, eles são magros, eles são homens de família, eles são homens de fé, eles são homens de igreja. Esse é o novo perfil. Corpo, mente, espiritualidade. Exatamente, espiritualidade. Eles unem muito bem isso. Corpo, eles têm academia nas suas casas, eles não esbanjam no açúcar, né? Eles têm vida bem regradas, assim, e eles estão fazendo muito bem isso. Esse é o novo perfil. E quando eu fui escrever esse livro aí, Emagreça Rezando, foi muito interessante, né? Foi com a mesma editora, Ângelus. Nossa, lá. Com a mesma editora. Esse livro aqui foi interessante, que ele veio depois do Ser de Deus é Rentável. Esse livro eu lancei ano passado. Esse livro aqui já tem foi antes da pandemia, deve ter uns 5 anos esse livro aqui. Lançado, mas até hoje vende, né? Super atemporal também. É atemporal esse livro. E esse livro aqui foi ano passado, e fez um ano agora em julho. E já está na 4ª edição do livro mais vendido da editora. Que legal. É o Emagreça Rezando, né? E aí quando a dona da editora, quando eu fui apresentar em São Paulo o livro, ela disse, mas falei, como é que o senhor vai lançar um livro agora de emagrecimento? O senhor é um homem dos empreendedores, o senhor é um homem dos empresários, o senhor lançou um livro de empreendedores, agora o senhor me traz um livro de emagrecimento? Não vai dar certo esse negócio, como é que é isso? E eu disse uma frase para ela que ela captou, ela disse olha, Maristela, quem não consegue cuidar bem de si, também não consegue cuidar bem da sua empresa. Quem não consegue cuidar bem de si, também não consegue cuidar bem da sua empresa. Ela disse, entendi. Então o livro está na mesma linha, tá? Sim. Está na mesma linha. Emagreça Rezando é o título, o caminho espiritual da vida saudável, mas dentro dele aí eu tenho um conteúdo que é para a vida, corpo, mente e espírito. Pronto. Um tripé. Isso. Oração, Jejum, boa alimentação e atividade física. Isso. É as 3 coisas que estão aí. Eu vi nas suas postagens, você passou por isso, né, Frei? Você fez um processo de reeducação alimentar. Eu estou fazendo um sofrimento ainda. que você falou assim, que não é fácil, tirou o açúcar, né? Estou fazendo. Até por vocês, não só autoridades religiosas, mas qualquer tipo de autoridade, mas principalmente vocês,
autoridades religiosas são muito... Vocês recebem muitos convites, né? E o pessoal, tem um bolinho aqui, um pão de queijo, Nossa, né? É muita comida. muita Eu entendo que é comida. muito difícil. Muito, muito. É uma disciplina que vocês têm que ter. Total, total. Muito difícil. Todo mundo nos agrada por meio de comida. Existe até uma expressão aí como comer como um padre, né? Ah, é verdade. Comi que nem um padre. Comi que nem um padre hoje, Tem é essa verdade. expressão aí. E eu tento mudar isso na minha vida, assim. Uma vez eu fiz uma série de 3 bênçãos em 3 famílias. Nas 3 casas tinha o lanche pro padre. Isso é um absurdo. Então, pro padre é muito difícil. E aí eu venho conseguindo, né? Eu sigo o livro aí, e de fato. Aí o que aconteceu com a dona da editora? Ela comprou a ideia, não só comprou, ela leu o livro total. Porque ela tem a pessoa que lê Isso, para ela, que aprova. Ela leu pessoalmente o livro. Ela emagreceu 12 quilos e ela está prosperando mais do que nunca. E ela disse que tudo começou com esse livro. A editora dela vem crescendo. Ela uniu o cuidado de si com a prosperidade. Perfeito. E ela está indo longe, ela não cansa de me agradecer. O Frei, tem uma, assim, hoje, né? Eu falo hoje, mas há alguns anos, romantiza muito a questão da obesidade, né? Eu nem tô falando que a questão do peso é saúde, porque balança não significa que a pessoa está saudável ou não. Mas de romantizar a obesidade, aquela que de fato é prejudicial à saúde. E isso a pessoa vai romantizando e ela cai num processo de, mas eu estou bem, só que ela se prejudica em todas as áreas de tua vida. Total. Nos relacionamentos, na empresa, mas principalmente volta no começo do podcast que você falou, com ela mesma, né? Que a minha missão sou eu, né? Se eu não cuidar de mim, que é o que eu falo aqui em um dos capítulos do meu livro, da autoestima, amor próprio. Então, o que é o amor próprio? Cara, eu tô obeso, eu tenho que melhorar isso aqui. E isso as pessoas não entendem que historicamente foi criado, né? Porque muitos conservantes, as gorduras industrializadas, né? Bolacha e chocolate, doce. E aí os embutidos. Isso historicamente foi aumentando e está na nossa mão. Por exemplo, você quer comer o quê? Com 2 cliques, 2 cliques, eu abro o meu aplicativo de pedir comida e com outro clique eu clico na comida e já chega aqui. Nós vamos dar 10 passos para pegar uma coisa e comer. Não se faz mais. Não vai mais para a roça Não plantar. vai para a roça plantar. Quando Não você... vai nem na feira. Não vamos longe, nem na não. feira, nem na feira. Ô, Frei, eu lembro que eu e a minha mãe, nós saímos de casa, ela com aquele carrinho, e a gente caminhava, chegava suado na feira, andava na feira para ela escolher as frutas, verduras, queijo, tarará. Frei, voltava caminhando com aquele negócio pesado. Você não vê mais isso. Não, de fato. E o que aconteceu com o mundo? Rezando. 2 coisas aconteceram com o mundo. Esse livro aqui, ele tá baseado no binômio saúde e salvação. Saúde e salvação. Vem do mesmo radical latim salus. Então, saúde e salvação da alma, no fundo do fundo é a mesma palavra. O que é que o mundo fez? O mundo separou saúde de salvação. Aí pessoas cuidam da saúde, mas não cuidam da salvação. Outros cuidam da salvação, mas não cuidam da saúde. O que é que o meu livro faz? Ele une saúde e salvação. 2 faces de uma mesma moeda. O mundo moderno separou. O mundo moderno fez uma cisão. E não se pode fazer uma cisão com coisas que são unidas. E aí criou um distúrbio na vida. Então, se eu busco a vida espiritual, ela tem que vir alinhada com minha saúde física. Então, por isso que eu acho uma incompatibilidade entre a gula ou um desregramento da comida com um ser que busca ser um ser espiritual. E aí, o livro começa com uma frase que você pode ler aqui, Leandro. Por favor. Essa frase aqui, eu começo uma frase do Papa Francisco. Ele proferiu essa frase no ano passado. Deixa eu ver se... Achei. Tá aqui, introdução, que eu gosto muito da introdução, a conclusão. Talvez seja no prefácio aqui.
Frei joga bola, gente. Eu jogo Vocês tá achando futebol. que ele joga Não é porque futebol. você... Agora eu entendi. É a primeira fase do livro. Na apresentação. Lê essa frase aqui do Papa Francisco, que tá aí na apresentação. Quem fez a minha apresentação no meu livro foi o Papa Francisco. Nossa. Lê aí. Hã? Que você tá achando o quê? Ó a Só que ele não frase. sabe, não, mas foi ele. Foi ele, é o que eu peguei. Engraçadíssimo, Eu Frei. peguei o texto. Ó, vamos lá. Diz-me como comes e dir-te-ei que alma tens. Ah, resume tudo. Diga-me o que você come que eu falo quem você é. Não, e falo quem você é e falo que alma você tem. Como está a sua alma? Como você se comporta à mesa é como é a sua alma. Nossa, totalmente. Total. A Totalmente. mesa é o lugar da espiritualidade por natureza. A mesa é o lugar de alcançar o autodomínio. O exercício do autodomínio, do autocontrole, da humanização é a mesa. Que maravilha. Se eu não sou capaz de renunciar, de dizer não, de me abster de algum alimento à mesa, eu também não consigo fazer isso na minha vida. É o poder renúncia. inclusive, você reunir a família à mesa, A né? mesa tem, aí vem a parte da família, Sim, sim. aí vem a parte da família, A mesa. aí vem a parte Nossa, você abriu um negócio aqui agora. da humanização, a parte do ser integração que nós somos, comunitário. A mesa é tudo. Perder a mesa, não ter mais a mesa, não sentar mais à mesa, isso foi a ruína de muitas coisas, das relações, do desregramento. Aí eu vou entrar também, você começou a falar Uhum. dos alimentos palatáveis. O que aconteceu? Deus nos deu paladar para a sobrevivência. Nossa, isso aqui não é não legal, é pra- não vou comer. O paladar, exatamente, pela sobrevivência, para que você tenha um prazer em comer, para você não ficar sem comer e morrer. Isso. Então você tem um prazer em comer para você se manter vivo. Perfeito. O que a gente fez? A gente supervalorizou o paladar. A indústria Entendeu entendeu isso. Mecanismos da neurociência, bateu lá dopamina o tempo Não, todo. e aí alimentos ultra palatáveis. Nós nos viciamos nas frutoses, que vem dos alimentos, que frutoses dos produtos industrializados, eles são feitos em laboratório, super viciantes. Então nós transformamos o ato de comer, que era para sobreviver, em ato de puro prazer. O que é que o meu livro faz? Desmistifica o prazer e volto para me nutrir. Porque você Quando tem... você entende isso, que você compra se nutrir, Nossa, entendi. aí tudo Porque muda. você tem alimentos vitaminados e nutritivos. Então, vitaminado pode ser aquele que um Doritos, uma peta, ela é vitaminada, mas ela não é nutritiva. Uhum. Vitaminada por quê? Pô, a gente vai conversando, batendo papo, ela tá aqui, crocante, ela é vitaminada, né? Pô, uma embalagem legal, mas ela não é nutritiva. Nossa, peguei essa. E aí o que a gente... Claro que o nosso Você ensina o jejum aqui? O jejum intermitente. Tem um capítulo sobre isso. Mas você dá uma orientada? Sim, orientada. Não, mas peraí. Você tá falando do jejum intermitente, mas fala assim, o jejum Não, religioso. É o seguinte, porque aqui são 3 pessoas que escrevem o livro. Eu falo do jejum religioso e a doutora Sabrina, que é doutora em biofísica molecular, ela fala do jejum intermitente. Eu falo do jejum do ponto de vista religioso e bíblico. Isso que eu queria saber, perfeito. Não, isso aí eu falo. Não, é isso que eu queria saber aqui. Não, isso eu falo. Aí. Beleza. Eu falo e depois ela fala do jejum para a saúde. Eu falo isso porque tem muitas falas de Jesus Cristo que ele coloca o jejum como uma maneira... agora eu não lembro, Frei. Uma maneira de você se aproximar dele, de Deus, né? De você ter essa intimidade. O jejum é para isso. O jejum é uma abertura para Deus. Então, eu não... É quando deixa Deus habitar. Então, eu não peguei isso. Pois é, mas isso tá na base. Quando você faz a quaresma, o tempo quaresmal existe desde sempre, né? A quaresma é feita já no primórdio do cristianismo. E a quaresma é o tempo de jejum. É o tempo de abstinência. Para você conectar. Né? E aí você se conecta consigo mesmo e se conecta com Deus. Né? E aí o jejum, além da quaresma, dos 40 dias que a gente faz jejum, mas tem que fazer durante o ano todo. Então, assim, 2, 3 vezes no dia eu pratico o jejum, do ponto de vista espiritual,
e, consequentemente, para a saúde. É, Porque, assim, o jejum já está provado. Essa coisa de ter que comer toda hora tá tudo errado. tá tudo errado. 3 em 3 horas. Essa é a maior mentira que se Não inventou. tem. O corpo não precisa. Não precisa. Primeiro que o homem da caverna, ele comia uma vez a cada E olha lá, se 3 conseguisse dias. a proteína, né? 3 dias. Então ele comia bastante e tal, mas era passar. Então a gente não precisa, nós temos reservas. Então, você pode ficar um dia inteiro sem comer e é até bom, porque o jejum limpada, ajuda a né? dar uma limpada e matar células cancerígenas. Já está provado que Eu quando vi essa reportagem. quando você, porque o corpo está sempre ocupado em digerir comida que você bota para dentro. É. Você tem que dar uma pausa para o seu corpo para ele primeiro gastar as suas reservas e também ter força para matar células ruins do seu corpo. Muito bom. Se você se enche de comida o tempo todo, como é que você vai fazer Não isso? vai, não vai. Né? Ô, Frei, até que a gente falou de comida, me deu uma fome aqui. Ó, o Frei, inclusive, aliando os dois temas, né? Ser de Deus é rentável e o emagreça rezando. Ó, olha só, gente, tem aqui, ó, petas do... Aonde que vende essas petas? Rapaz, deu até fome. Pega aqui, vou abrir pra mim, pega aqui. Abre aí. Pega aqui, Daviseira. Eu tenho um tipo de padre empreendedor porque eu sou. Então essa marca aqui, eu que lancei, Petas do Frei. Essa marca aqui, ela vende muito em Brasília. É na rede Big Box, Ultra Box. Leva pro... Ó. Cara, esse daqui... E depois é um produto de polvilho caseiro. Ele é um produto de polvilho caseiro. Linda, olha. Ele não tem glúten, não tem lactose. Não tem glúten? Nem- Pô, então nós nem temos que rachar lactose, de vender nem- isso aqui pra turma do sem glúten. Total. Nossa, e ela é deliciosa. Não é deliciosa? Toma, Uma Davizinho. mulher me disse uma vez, Frei, eu tô com problema com suas petas. Por quê, Frei? Porque eu abro um pacote, começo a comer e só paro quando acaba. Eu falei, então compre 2. Como Mas ela é agora, torradinha. torradinha. E essa ideia veio de onde? Ó, peraí, calma. Tem a cocada. E as cocadas. Tudo caseiro, tá? Caseiro. Porque assim, eu deixei de... Eu hoje como Nossa. menos doce. Não, e a cocada é mais do que um doce, é uma experiência. Aqui eu não vendo doce, eu vendo memória. Então, quando você come uma cocada como essa aqui, por exemplo, de maracujá, que é sabor maracujá, ela te remete a memórias de infância. E tem a queimadinha, que é essa daqui, que tem gosto de pé de moleque. Quem não comeu pé de moleque da infância? Então, você volta para o tempo da sua... Não, pode ficar lá. Pode ficar Você lá. volta pro... Então, assim, claro, o Frei disse que não come açúcar. Gente, no domingo eu como. Não tem problema nenhum. Eu que faço o meu jejum, Entendi. eu posso comer. Frei, não é o que se come, é a quantidade do A que se quantidade. come. Então, eu abro uma cocada dessa daqui e eu faço uma experiência. E eu faço uma experiência. Essa branquinha aqui também, ó. Não, essa é a tradicional. Essa é tradicional. Então, quando eu faço eu abro uma cocada como essa daqui e como, e é toda caseira. Gente, ele é vendedor, né? Gente, Os segredos da venda com Frei Rogério. olha pra Aprenda isso. a vender com Deus. A vender com Deus. Olha, eu voltei lá pra cozinha da minha mãe. A minha mãe que fazia cocada. Aí eu fechei os olhos aqui, vi minha mãe, vi toda a cena, voltei àquelas sensações maravilhosas. Então, há um processo de cura aqui. Uma cocada como essa. E as minhas cocadas, elas devem ser todas em processo artesanal. Essa é uma receita que veio de Salvador, ela tem 50 anos, essa receita. 50 anos. Mas por que Salvador? Você é de Piauí, mora em Goiás e a receita da cocada é de Salvador? Que rolê foi esse? Seguinte, essa cocada é do seu Dodô, de Lusiânia. Lusiânia. Ô, Davi, pega aqui, ó, pra vocês. Pega. Vocês vão querer de quê? Nossa, que coisa, ó. Tô aqui, olha. Realmente, eu não sei. Experimenta aí. Escolhe uma aí. Você quer de quê? Ó, rapaz, Ó, uma de maracujá maracujá é Uma de sensacional. e... Queimadinha. Pronto. Tem 3 lá? Olha aqui. É.
Depois me fala da experiência lá. Fala ao vivo lá, Davi. Fala lá. Experimenta isso daí. Nossa, Não é um sabor assim, nossa. que é mais do que só comer um doce. É quando você conecta o alimento à vida. Esse doce aqui não vai te engordar. Nossa, muito É. bom. Baixa o teor de açúcar. Isso que eu ia Não falar. é enjoativa. Eu ia falar isso Não agora, é. não é enjoativa. Não é. E você fez de propósito, você falou assim, Isso, não é. quero muito açúcar. Não é muito açúcar. Muito coco. Muito coco. Ele é basicamente coco. É muito coco. Então, assim, esses Mas produtos, eles É nasceram. isso. Eu chamo ele de produtos, inclusive. Eu tenho um nano franquia. As pessoas que vendem esses biscoitos, eles são nano franqueados. Perfeito. É porque eu ajudo as pessoas a começar a empreender do zero. E eu dou a mercadoria. Consignado. A pessoa chega lá, esse projeto funciona em Brasília, sem nenhum centavo. Perfeito. Eu coloco 20 pacotes de biscoito na mão dela Toma. e coloco 20 cocadinha. Vende, volta, paga e leva Pega mais. Pronto. Maravilhoso. Já vai para 5 anos. O Frei tem... Pessoal, ele tem uma estrutura de atendimento a pessoas que estão se recuperando de vícios. Também. Vícios de aditivos. Adictos, são adictos. né? É. Drogas. Drogas. Então, ele tem uma casa de recuperação que ele ajuda, ele tem um suporte aqui próximo a Brasília. E aí ele estava me explicando que ele tem a questão do empreender dele, empreender com Deus, não é só para nós empresários, né, mas para aquele que não teve a chance e gostaria, ele abre as portas. Então ele explica para essa pessoa que é possível sair daquela vida e ter uma vida em Cristo e de sucesso, em abundância, né? Então ele tem esse projeto lá. Aí dos mecanismos é a peta e a cocada, né? Exatamente, é porque eu acredito que a transformação vem também pelo empreendedorismo. Acho que uma pessoa, quando começa a empreender, ela se envolve no seu empreendimento e ela consegue ter uma nova vida do que só bater cartão, bater ponto numa empresa. Então, eu faço com que as pessoas elas se sintam parte da sua própria história. Eu que tô fazendo. Então, assim, hoje nós temos várias pessoas empreendendo em vários. Começa por aqui e empreende em outras coisas. Eu ensino a venda, nós ensinamos um pitch de venda, nós temos um pitch de venda. Eu vi, você fez ao vivo aqui, né? Ah, tá. Rapaz, mas é bom, viu? Gostou, Davi? Você tá doido. Olha só. Você pegou qual de maracujá. De maracujá. maracujá. Tem Ela uma... é sensacional, viu? A de maracujá tem dupla memória. Pelo gostinho do maracujá e pelo gosto da cocada. É Então verdade. você vai longe com a cocada de maracujá. Você vai longe. Então você, quando come uma cocada, você faz de fato uma experiência. Então, assim, eu digo para as pessoas, não pegue meu produto para pedir esmolas. Tem pessoas, compra aqui para me ajudar. Não, você nunca vai falar isso na sua vida. Nossa. Compra aqui porque você está comprando a melhor cocada da cidade. Você está comprando a melhor peta. Depois você pode dizer, e ainda me ajuda. Tudo bem. Muito bom. Mas nunca muda até a perspectiva de valor do produto completamente. que você tá comendo. Eu não aceito que uma pessoa peça esmola com o meu produto na mão. Você está vendendo solução. A peta, por exemplo, é uma solução. E eu digo para os meus vendedores, qual é o maior problema do mundo? A fome. Então venda a peta, que você soluciona o maior problema do mundo, que é matar a fome. Então um biscoito desse daí, no trânsito, você vende ele, você resolve um problema. Um lanche da tarde, sem ofender a sua dieta, porque é um produto muito natural, à base de polvilho. Então, assim, e agora eu tô para lançar a broa. Nossa. Broa do Frei, broinha de milho. Escolhi a melhor broa. Claro, gente, eu não vou pro tacho. É do Frei, mas eu não faço cocada. Minha mãe já fez, eu não faço peta, minha mãe já fez. Eu tive uma empresa com 17 anos de idade. Eu fui emancipado. O negocinho tá... Eu fui emancipado pelos meus pais. Isso aqui. Eu fui emancipado pelos meus pais, e meus pais tinham uma fábrica de peta quando eu era criança. Fabriqueta. Lá no Piauí. No Piauí. E eu fui emancipado por eles, e a empresa no meu nome, no meu CNPJ.
E eu ajudei a incrementar o negócio, criar marca, vender nos comércios. Então eu entrei já. Porque eu entrei no seminário para ser padre com 20 anos só. Não, só não, foi meio tarde, não? Ou Meio geralmente- tarde, meio tarde. Geralmente entra com 15. É, E até Olha. os 20 eu já tinha feito era coisa na vida, viu? mesmo. Até a faculdade de Direito eu entrei. Já era formado em contabilidade E aí? até os 20. Você começou tudo cedo. Não, eu sou muito precoce. Que cidade lá do Piauí? São Raimundo Nonato, terra da Serra da Capivara, da pré-história, dos homens sapiens, homem da caverna. Lembro, Serra da Capivara. Serra da Capivara é a minha terra, eu sou de lá. Muito bom. Apesar de ter nascido em Brasília, né? Eu tenho uma história meio estranha. Não entendi nada. Eu calma. nasci em Brasília, é. Você nasceu em Brasília e eles Meus pais voltaram- voltaram para o Piauí. Ah, Meus entendi. irmãos, nós somos de Brasília, Ok. de nascimento. Com 4 anos, eles decidiram voltar para o Piauí e eu cresci lá. Cresceu lá. Cresci lá, mas a minha cultura é piauiense. Sim, Inclusive, eu sim. tenho até um dicionário de verbetes, regionalismo, de expressões Fala uns dois aí. regionais. É um dialeto, né? Fala uns dois. É meio dialeto, né? Ué. Na meu dialeto. Eu tava na estrada e peguei vários catabis. Nunca ouvi falar. Catabi lá no Piauí são aquele. Não tem aquela Catabi, sim. costela de Ah, vaca? meu Pá, 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 pá. Nunca que eu ia Ali é imaginar. catabi, lá no, Meu Deus. lá no Piauí. Nunca que eu ia né? imaginar. Quando o menino está meio amarelado, ela diz amarelo empambado. Amarelo empambado Amarelo empambado. Empambado é quando ele tá assim meio. Então é muito legal Sim, o meu sim. dicionário. Eu escrevi, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu era Aí, seminarista ainda. aí. Então quer dizer que você nasceu em Brasília. Você tem uma história em Brasília. Por Tem uma isso, história, então, tem. por isso você tem uma questão em Brasília, né? Sim, ô Brasília Frei? eu tenho uma conexão. Inclusive, né? Tem uma conexão. Ô, Davi, tem aquelas fotos aí? Ô, Sim, Frei, sim. você foi uma das pessoas que apoiaram lá no dia 8 de janeiro, né? Sim. Alguns brasileiros, alguns patriotas em Brasília, e você foi lá apoiar, ajudar eles. Olha que legal isso aí. No dia 8 de janeiro. Como foi isso? Você estava lá? O que aconteceu? Aí eles já estavam reclusos, né? Esse dia eles estavam presos no. Eles estavam aí na academia da Polícia Federal no dia 9 de janeiro. Essas fotos aí é do dia 9 de janeiro. Eles foram presos no dia 9, na verdade, né? Uhum. Essa senhora do centro aí que tá de joelho, ela é de Rio Verde, aqui do Goiás. Olha. E eu consegui tirar ela de lá. Ela não. Você tirou Tirei essa senhora aí. Tava presa. Tava presa lá. Eu consegui mostrar que ela não tinha por que ficar lá e consegui tirar ela de lá. E ela me agradece até hoje, né? Uhum. Então aí tá o pessoal lá, eles têm os altares. Então esses são os ditos golpistas, essas senhoras aí. Eu fiz ali, antes de entrar, eu fiz uma reunião com os agentes, né, com os delegados, mostrando a minha intenção, que eu vinha da parte da arquidiocese. Uhum. Fizemos uma reunião e depois de muito tempo eu consegui adentrar o lugar, rezei com eles, orei. Foi um dia muito difícil para minha vida, Imagina. porque eu via pessoas ali como eu, como poderia ser minha mãe, minha avó, meus irmãos, pessoas simples, porque quando você vê dizendo os golpistas, você despersonaliza as pessoas, mas elas têm rosto, elas têm cara. Então o que aconteceu? Criaram uma grande narrativa, emplacaram isso e condenaram como golpistas. Sim. Mas naquele dia, eles foram para a frente do Congresso, por muitos motivos. Pegaram todo mundo e colocaram no mesmo balaio e condenaram pela mesma coisa todo mundo. Teve gente que entrou por efeito manada. Todo mundo entrando, E foi. a porta está aberta, vamos entrar também. Sim. Como 3 pessoas da minha paróquia, fiéis meus. Uhum. Tinha uma senhora que entrou simplesmente porque ela Tava estava na indo. praça e aquela tromba de gente entrando, a porta está aberta, vou entrar. É a casa do povo. E ela foi condenada como golpista. Então, um absurdo. Um absurdo mesmo. Um absurdo quando isso de fato aconteceu. Não tinha condições de você condenar aquelas pessoas por golpe. Essa foi uma forçação de barra muito grande, Sim. que a história vai cobrar caro por isso. Já está cobrando, né? 50% Então, assim, a partir naquela do dia 1º época de eu agosto. peguei
e conversei com uma pessoa importante, um desembargador, não vou dizer o nome, mas alguém que entendia muito, naquela mesma semana, porque eu fiquei uma semana sem dormir por causa disso. Fiquei uma semana sem dormir. Naquela mesma semana eu conversei com uma pessoa lá, desembargador, e ele disse, Frei, naquela semana, ele disse, olha, a única saída para esse pessoal, nem se falava em condenação, o que é que ia acontecer Sim. com eles, vou dizer uma coisa para o senhor, e anota aí, a única saída para eles será a anistia. Eles serão condenados, a única saída para eles no futuro será a anistia, que é o que está se pressionando agora. E depois eu fui visitá-los na Papuda e na Comé, visitar as mulheres, eu celebrei missa para eles, eu estive com eles lá dentro, e eu saí ainda mais convencido que foi um absurdo, Sim. porque não houve individualização da conduta, Sim, como estou sim. dizendo, muitos estavam ali por muitos motivos. Se alguns tinham a ideia de que aquilo ia causar um grande caos e depois ia provocar um golpe, alguns poderiam ter essa ideia. Mas quem era esse alguns? Consegue individualizar com provas esse alguns? Não se consegue Que individualizar seja com separado provas. dos demais, que Não eram consegue. centenas de pessoas. Né? Então, e aqueles que entraram pelo efeito manada, e aqueles que foram vândalos, mas não tinha nenhuma ideia do que poderia ser um golpe, nem sabe o que entende de Sim. golpe, não se individualizou. Eu visitei lá a Colmeia, que é o presídio onde estão as mulheres, e uma mulher chorando me veio, porque eu conversei com elas individualmente, me veio com a sentença dela escondida na calcinha. E ela tirou na minha frente, olha, Frei, esses são os motivos que dizem que eu estou sendo presa. Aí eu fui ler lá, terrorismo, golpe, violência, e eu não fiz nada disso, Frei. E aí o que aconteceu? Foi um copia e cola. Todo aquele trecho igual para todos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, naquele dia, até hoje, eu tenho a mesma ideia. Foi uma injustiça. Eu digo, sim, era necessário ser enérgico. Porque o que fizeram com o patrimônio não se faz nem com uma pracinha de bairro. Com nada. Com nada público. Absurdo. Mas isso é uma coisa. É, um absurdo. Então, aquilo realmente, eu acho que o poder público, o judiciário, tinha que fazer alguma ação enérgica, sim, para ficar como exemplo e nunca mais ninguém ousar fazer aquilo. Agora, daí dizer que aquelas pessoas estavam querendo aplicar um golpe, terroristas, aí para mim já é absurdo. E com penas de 30 anos. Não, 17 anos. Uma senhorinha. 14 anos. Assim, uma coisa completamente descomunal. E é uma injustiça. Toda pressão internacional é necessária, sim. Naquela semana eu entrei em contato com vários veículos internacionais, porque a imprensa no Brasil não dava espaço para a gente. Então eu dei entrevista para um canal da Itália, tentei dar uma entrevista para um canal americano também, o jornalista entrou em contato comigo, mas eu tenho matérias em jornais italianos, onde naquela semana eu já disse que o que poderia acontecer com aquelas pessoas era uma injustiça. Até hoje eu mantenho, eu já vi muitas coisas, eu acompanho tudo, eu não vejo, por exemplo, uma ligação desse 8 de janeiro com o que eles estão apurando sobre as tentativas de golpe feito pelos generais. Eu não existe uma prova que liga cabal, que ligue, que aquela trama, e o 8 de janeiro era para dar motivação para aquela trama lá atrás. O 8 de janeiro, não. Eu acho que não. Que, de fato, talvez algumas pessoas, sim, teriam uma ideia, porque muitas vezes pessoas ali estavam desvairadas. Sim. Realmente, pessoas muito afetadas. Eu era contra essa coisa de ficar em frente do exército, dos quartéis, dos QGs, que eu era contra aquilo na época, então eu tenho provas disso, eu era contra aquele negócio, eu achava absurdo. Eu acho que tinha que respeitar as eleições. Eu sou um que acredito nas urnas. Para mim, não houve nenhum tipo de alteração de urna. As eleições representaram a vontade popular. Foi o povo mesmo. O Lula foi eleito pelo povo, pela maioria.
Isso já tinha clareza. Então eu achava um absurdo. Era respeitar, né? Eu achava um absurdo as pessoas não respeitar a eleição. E aí botaram muita coisa na cabeça de que havia fraude, não sei o quê, que o comunismo voltou. Então tinha muita gente, muito, né? tinha muita gente atiçada. E isso daí isso é verdade. Muita gente atiçada, sim. tem que ser realista. Sim. Muita gente atiçada, muita gente que estava ali totalmente mente fraca. A verdade é essa, mente fraca. Muita mente fraca ali. E foram para aquele dia 8 e eu estava em Brasília. Não havia histórico desse povo fazer nenhum tipo de violência. Não tinha. Então, para mim, era um dia normal de manifestação. Eu tinha conhecidos lá na praça. Ah, Frei, eu tô indo para lá, vamos manifestar, vamos mostrar nossa cara. Eu falei, não, beleza, Deus abençoe, coisa e tal. Eu não vou, não conte comigo. Mas tudo bem. Para mim era normal. Daqui a pouco, um amigo meu que trabalhava na equipe de segurança, estourou. Frei, estourou aqui um negócio aqui, não sei o quê. E eu fiquei acompanhando em tempo real aquele negócio. Achei um absurdo tudo aquilo. Falei, meu Deus do céu, que loucura, rapaz, que esse povo se meteu aí, coisa e tal. Então, o que aconteceu? Na minha opinião, um grande apagão aconteceu na segurança pública, em todos os níveis. Tanto, eu não sei se há culpados, assim, seja do governo federal, ou seja do governo do Distrito Federal, se houve uma má-fé. Para mim não houve uma má-fé, porque não havia nenhum histórico de violência com esse público. Pode ter sido isso, né? Como não teve histórico. Não havia histórico. Deixando livre, ficou livre. Estourou. Opa. Mas eu acho que não havia uma intenção nem da segurança do próprio Palácio Planalto de deixar vamos deixar para o negócio ficar... ou da Polícia Militar do Distrito Federal. Na minha opinião, houve ali um apagão, todo mundo estava, manifestação sempre teve, e aconteceu aquilo numa surpresa, assim. Repito, tinha gente ali de má fé? Tinha. Naquele meio já tinha. Pessoas quebraram para restaurar o caos? Tinha. Agora, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Quem são essas pessoas que conduziram o quebra-quebra? A individualização da conduta deveria dar tudo isso. Então, assim, eu fiquei uma semana sem dormir, porque ver aqueles rostos, aquele choro, aquelas pessoas em cadeira de rodas, como aparece nas fotos aí, pessoas nas cadeiras de rodas, e eu passei 4 horas lá dentro dessa prisão em massa. Eu tinha quase 2.000 pessoas presas. E outra coisa, não disseram para ela, quando levaram os ônibus cheios de gente, acompanha a gente, vamos para tal lugar, não disseram que ela estava sendo presa, não. Só levou. Elas só souberam que estariam sendo atuadas quando chegou lá dentro e começaram a fazer as oitivas. Tinha ônibus no dia 8 que estavam para sair, voltar para os seus estados. Eles não deixaram sair. Então, no dia 8 mesmo, aquelas pessoas estavam sitiadas. Elas já estavam presas no dia 8 à noite. Os ônibus não conseguiram sair. Pessoas que não foram para o quebra-quebra, que ficaram no QG, estão presas até hoje. Né? Então, assim, é uma situação que clama aos céus. Sim. Há uma injustiça, tem que ser reparada, a história vai cobrar da gente, e eu não quero ser tido como alguém que ficou omisso, em silêncio, né? omisso. Então, assim, eu tenho vídeos no YouTube mostrando a minha posição e mantenho até hoje a minha posição. As pessoas que eu encontrei, as pessoas que eu escutei, assim mesmo, como pessoa a pessoa, tanto no dia 9 como dias depois, quando eu fui na prisão, eu não vi pessoas que tinham uma intenção clara de aplicar um golpe de Estado. Não tinha. Não tinha. Enfim, mas a história ela vai mostrar a clareza dos fatos. Né? Eu acho que já estamos vendo. Tem algumas coisas acontecendo, inclusive o cenário internacional olhando para nós. Frei, cara, não dá, né? A gente tava falando nos bastidores, 1 hora não dá, né? Já passou ali 1h30 quase. Já? Já. Opa! Frei, fala ali para mim, ó, pra turma que tá te assistindo, uma bênção, uma diretriz, principalmente nesse processo aqui que as pessoas tanto buscam, né?
como que eu ganho dinheiro, como que eu tenho uma vida abundante, né? Pô, Deus não olha pra mim, enfim. Dá uma fala sua, um recado, uma mensagem que bate aí no seu coração para quem tá nos assistindo. Minha fala parte do princípio aqui, inclusive do seu livro Liderança, né? Que já vou começar a ler agora em breve, né? Quem se conhece, cresce. Então, o que eu digo para você é autoconhecimento. Autoconhecimento não se faz sozinho, por mais que a palavra diga autoconhecer-se, é um processo seu, mas não se faz só. Perfeito. Autoconhecimento se faz com pessoas. Autoconhecimento se faz com alguém que te acompanha. Alguém que é capaz de dizer a verdade sobre você. Porque não conseguimos ter clareza de tudo que é próprio nosso. Tem que ter alguém que me ajude a revelar. Então, primeiro passo, a sua casa, a sua família. Preste atenção no que as pessoas da sua casa dizem sobre você. Tem muito sentido. Tem muita coisa, muita verdade o que a sua esposa fala, seus filhos falam para você. Leve em consideração, não fique com raiva, agradeça. São pessoas que te amam. Depois, o que você escuta ao seu entorno, as pessoas, os amigos, a família. O próprio Cristo chegou para os apóstolos e perguntou: o que estão dizendo sobre mim aí? Então, esse processo, o que dizem sobre mim? A gente tem que fazer isso de vez em quando. Terceiro passo, ter um terapeuta, uma direção espiritual, alguém que você se encontre com uma certa regularidade. Esse processo de autoconhecimento é necessário. Alguém que você possa verbalizar, que você possa falar. E a quarta coisa, submeter tudo isso a Deus. Perfeito. Num diálogo de intimidade. Senhor Deus, revela-me mais sobre mim. Dá-me a conhecer aquelas coisas escondidas até a mim mesmo, mas que são reveladas a Ti. Mostra-me o caminho e mostra-me a direção. Então, esse autoconhecimento vai te levar, sim, a um crescimento espiritual, familiar e de negócios, de empreendedor. É uma consequência, não tem como. Então, assim, quem mergulha nesse processo, dá esse espaço, não tem erro. Perfeito. Chega longe. Ou pelo menos estará mais feliz consigo mesmo. Exato. Que é o principal. A gente começou falando isso e terminou falando isso. Exatamente. Obrigado pelo aceite. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa viagem aí de volta. Que Deus Pegar a continue estrada. abençoando você, sua família, todos que seguem lá a sua paróquia, o espaço lá que atende os nossos irmãos que estavam em alguma dependência. Obrigado aí pela passagem. Você que ficou aqui até agora, falei que ia ser um episódio abençoado. Frei Rogério trouxe aí para nós luz a alguns temas que a gente às vezes fica aí meio que na dúvida, né? Gostou do episódio? Então já dá aquele like maroto aí. É importante. Envia esse vídeo para algumas pessoas. E no YouTube, qual que é o seu canal? Frei Rogério Soares. Tudo meu é Frei Rogério Então, Soares. pronto. @Frei Rogério Soares. Segue aqui o Frei, assista os vídeos. Ele tem 3 vídeos no canal do YouTube dele. Eu não vou falar qual é, vai lá e procura que lógico, né? Eu dei uma hackeada ali nos materiais dele. São 3 vídeos no canal do YouTube dele que você vai falar assim, ó, uau. Beleza? Forte abraço. Obrigado.